Olá para vocês que nos acompanham por aqui, eu sou Amanda Quintiliano e o Ponto de Vista, o podcast do Portal Gerais, está de volta em uma nova temporada. Essa temporada que vai até dia 30 de junho e depois desse período a gente vem com mais novidades para vocês. Hoje vocês nos acompanham pelo YouTube e também aqui pelas nossas redes sociais, o Instagram. Então, quem tiver dúvidas, quiser fazer qualquer pergunta para o nosso convidado, pode ficar à vontade. A Tamires vai nos dar uma forcinha, né, Tamires? Vai ler aí para a gente qualquer comentário que tiver, para a gente poder passar aqui para o nosso convidado. E o nosso convidado, quem abre essa nova temporada é o Vitor Costa. Obrigada pela presença aqui hoje, Vitor. Eu que agradeço, Amanda, pelo espaço, né, por toda a audiência, tanto do Portal Gerais, quanto também do podcast Ponto de Vista, por me receber. Vai ser um bate-papo muito legal. Primeiro vou fazer uma apresentação. O Vitor Costa é nascido e criado em Divinópolis, o que é difícil, né? A gente achar alguém realmente de Divinópolis, sempre alguém, ou é Itapecerica, eu sou de Itapecerica, Nova Serrana, é sempre alguém que vem para cá. É um jovem de 25 anos com uma trajetória multifaceta. Possui formação com bacharel em administração e é pós-graduado em comunicação eleitoral, demonstrando seu interesse na política desde cedo. Atualmente está empenhado em ampliar seus horizontes acadêmicos, cursando História na UENG. Além de sua dedicação aos estudos, Vitor desempenha um papel ativo na sua comunidade como conselheiro municipal de educação e do Fundeb em Divinópolis, contribuindo para a melhoria do sistema educacional local. Seu comprometimento com a política se reflete em seu papel como assessor parlamentar da deputada estadual Macaé Evaristo, onde trabalha para representar os interesses da população mineira. Como secretário municipal de diversidade do Partido dos Trabalhadores em Divinópolis, Vitor demonstra seu compromisso com a inclusão e a igualdade, buscando promover um ambiente mais justo e diverso em sua cidade. Vitor, é um histórico que mostra o seu empenho já, né, como a própria biografia fala, já um envolvimento na política. Me conta, e para quem está nos acompanhando, o que te motivou? Qual foi, assim, aquele ponto que você viu na política e falou assim, não, eu quero me envolver, eu quero participar da sociedade, dos assuntos da comunidade? Claro, eu sempre fui bem inconformado, sabe, Amanda? Sempre fui aquele aluno que não aceitava, né, as coisas do jeito que eram, quando a resposta por parte de direção ou de algum professor vinha, é porque é assim, eu não aceitava. Então, eu sempre busquei ser representante de turma, ser dirigente de grêmio, organizava gincana, sempre busquei essa parte, sempre tive essa veia, sabe? E na minha juventude eu tive um protagonismo muito grande, uma dedicação da minha vida muito grande com a igreja. Então, eu sou filho de 2 pastores, né? Então, eu tive uma trajetória dentro da igreja evangélica, assumi coordenação, presidência de jovens. Só que isso chegou a um momento na minha idade que isso foi conflitando com a minha sexualidade. E aí, eu comecei a perceber que a igreja não era o melhor espaço para mim naquele momento, né? Principalmente quando foi iniciando um processo de polarização da política muito grande, onde eu via as pessoas que estavam ali ao meu redor com um discurso muito pesado, sabe? Um discurso de ódio mesmo, de morte, que não condizia com o que a gente estava vivendo naquele momento dentro do templo, né? Era dita uma coisa e nas redes sociais dita outras. E eu me afastei da igreja, mas aquele sentimento de fazer diferença, de buscar fazer algo pelo social, principalmente aqui em Divinópolis, que eu fui vice-coordenador de missões na Igreja do Evangélico Quadrangular, que é uma das maiores igrejas que a gente tem. Quando eu me afastei da igreja, eu ainda fiquei com aquela demanda, sabe? Aquilo que eu sempre trabalhei, que eu dediquei a minha vida, uma hora eu abandonei. E eu encontrei na política, né, partidária, institucional, essa oportunidade de fazer diferença, né, de conseguir levantar debates, de colher demandas das pessoas e conseguir resolver, né, ou ao menos direcionar. E isso para mim foi extremamente prazeroso. Então eu deixei o setor privado no qual eu trabalhava no ramo da administração há 8 anos e tive a oportunidade de trabalhar com a deputada Macaé, né, hoje lotado no gabinete dela, e para mim está sendo uma experiência incrível, né, uma realização de um sonho mesmo.
Você falando aí, né, que você é filho de 2 pastores, como que foi, né, quando você foi conversar com eles sobre a sua orientação? Então, é um processo porque eu não cheguei a ter esse diálogo direto com os meus pais, sabe? Eu deixei que os outros fizessem por mim. Porque a gente, quando é filho, a gente sabe a dificuldade e a limitação que você tem de diálogo, né? E na questão com os meus pais, a gente não teve uma abertura muito grande para poder falar disso. Então, aconteceu quando eu já estava namorando, né? Na época. E aí outras pessoas chegaram a comentar, né, por ser uma liderança religiosa, minha mãe tem várias pessoas que estão sempre odiando ela, né, e que me acompanhavam, e nas redes sociais eu sempre fui muito ativo, sempre mostrei muito a minha vida, né, não só o profissional, mas a vida pessoal também, e eu já me posicionava nas redes sociais. E aí esse comentário chegou até minha mãe, ela veio me perguntar, né, e esperava, às vezes eu acho que ela esperava que eu negasse, e não neguei. Aí nesse momento, sim, eu já falei para ela, né, sobre a minha orientação sexual. Infelizmente, a gente passou por uns momentos de muitos conflitos, né, principalmente pela trajetória religiosa da minha família, né, isso foi um empecilho muito grande. E aí eu precisei, eventualmente depois eu acabei comprando um apartamento Minha Casa Minha Vida, saí de casa, fui seguir minha vida, né, e depois as coisas com o tempo foram se acalmando e hoje eu tenho uma boa relação com os meus pais, voltei. Fico mais na casa deles que na minha, sabe? Que eu não gosto de ficar sozinha. Eu acompanho lá seu Instagram, eu vejo também, né? Ali a culinária, vai lá, tem umas comidinhas gostosas. Você que arrisca ou é a mãe que vai pra cozinha? Não, quando é uma coisa diferente tem que ser eu e meus irmãos, sabe? A gente sempre se aventura em fazer algo, principalmente quando você tá no domingo, às vezes tem algo... não tem muita coisa para fazer, aí a gente pega uma receita na internet maluca e vai para as panelas para fazer. E isso que é o prazer, assim, de estar em família, né? Porque na minha casa, sozinho, eu não faria. Eu falo, não, vou mexer com lavar vasilha depois. Mas quando é com os meus irmãos, a gente junta. Ó, fulano vai no supermercado, ciclano vai poder limpar depois, outro cozinha e as coisas vão saindo. A gente nota, Vitor, que tem uma influência, de certa forma, dos seus pais, né? Porque quando a gente fala de pastor, a gente está falando de lideranças também, né? É uma liderança religiosa, mas quando a gente vem para a política, a gente também carrega um pouco disso. Você passa a ser um líder religioso, um líder social, né? São em várias categorias, vamos dizer assim. Em quem mais você, né... qual a influência, né, de qual outro líder você teve, e você também teve essa influência dos seus pais, você traz um pouco dessa influência dos seus pais na sua forma de agir? Então, a influência que eu trago, assim, maior dos meus pais é a questão dos valores que eles me passaram, né, que eu acho que isso independe da religião, mas dentro da religião a gente tem isso muito, muito forte, sabe? Então, essa para mim é o que eu mais carrego deles, né? E depois, dentro da política, eu acabei, né, fazendo alianças, né? Quando eu comecei a militar dentro do Partido dos Trabalhadores, eu tive a oportunidade de conhecer a Gleide Andrade, que é quem eu considero que é a minha madrinha dentro do partido, que me deu muitas oportunidades. É uma pessoa que eu aprendi a trabalhar e admirar a forma dela trabalhar. Quando eu conheci também a deputada Macaé Evaristo e vi as bandeiras dela, né, de educação e também na defesa dos direitos sociais, eu me identifiquei muito, porque normalmente a gente vê alguns assessores que precisam se adaptar para poder trabalhar com parlamentar. E com a deputada Macaé eu tive um verdadeiro encontro de pautas com ela, sabe? Tudo que ela defendia era o que eu também acreditava, e eu tive a oportunidade de aprender com ela, com a vasta experiência que ela tem. E essas, até o momento, eu acho que considero que são as pessoas que mais contribuíram para esses valores, né? E para toda essa bagagem que eu tenho carregado dentro da política. Quando a gente fala de liderança jovem, a representatividade jovem na política, o que você vê, né? Hoje a gente tem um cenário que não tem uma predominância jovem, uma participação muito jovem ativa na política, né? Eu até levantei um dado do Tribunal Regional Eleitoral mostrando que aqui em Divinópolis, eu achei até muito baixo os eleitores de 16 a 17 anos que não têm a obrigatoriedade, né, de votar.
eram 1.480. Então, um número bem baixo, Muito apesar baixo. da gente notar um pouquinho mais da última eleição para cá, uma mobilização um pouco maior dos jovens, um envolvimento um pouco maior. Como que você vê, né, a necessidade dessa representatividade jovem e o envolvimento jovem na política? Claro, realmente o número que você traz, ele é assustador, né? Realmente muito baixo. A gente vê muito no discurso, principalmente em ano eleitoral, né, que a gente tem que falar de política para os jovens, né? E na maioria das vezes esse discurso nem é feito por pessoas jovens, né? E sempre falando que o jovem é o nosso futuro, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e começar a pensar no jovem no presente, sabe? O jovem agora, dar oportunidades agora. Porque se a gente não participar do presente, né, na política ou em qualquer outra área, não tem jovem no futuro participando, né? E isso é muito sério, porque quando o jovem não participa da política, é porque tem algo que não motiva ele. Às vezes é porque ele não se sente representado, às vezes ele não entende aquela linguagem que está sendo dita. Tanto que quando você vê, né, eu sempre falo de política, eu respiro política, e eu sempre tento trazer de uma forma diferente, às vezes com um meme, com humor. Tem coisas que você tem que falar sério, né? Tem que ser sério e sério mesmo, dependendo do assunto, mas tem coisas que dá para ser mais flexível. Por quê? Porque eu sei que o meu público é um público que, se eu falar da política com recorte de vídeo de Câmara Municipal, o pessoal vai pular para o próximo vídeo, porque não é atrativo, né? Se a gente vai colocar um jovem para poder ouvir Hora do Brasil, vai mudar de estação, vai desligar, porque não é interessante. Então, você tem que saber adaptar a política para esses momentos também, né? Hoje, de 513 deputados federais, nós temos 17 que são jovens. Na Assembleia Legislativa, que é onde eu trabalho, de 77 deputados estaduais, nós temos 4 que são jovens. Na Câmara Municipal de Divinópolis, hoje nós temos um vereador que é jovem, né? E isso tem um impacto muito grande, né, para a política quando ela é formulada, porque se você não tem alguém que vive na pele, que sabe o que é realmente as demandas que a juventude nos traz, a ausência de política pública para isso, ela é iminente, né? Se a gente não tem jovens na Câmara Municipal, a gente vai ter ausência, por exemplo, de segurança ao entorno das universidades, que é uma demanda, inclusive, que eu já participei de uma reunião da CASP. Eu vi que até que o Breno, né, participou de um podcast com você. Essa reunião foi feita dentro da UFSJ e o que a gente mais ouvia dos alunos era a sensação deles de insegurança para poder estudar na UFSJ por ser um ambiente mais ermo, né, com vários lotes vagos, com dificuldade de iluminação. Por quê? Porque às vezes está distante daquelas pessoas que são tomadoras de decisão da realidade delas. Elas não sabem o que é isso. E às vezes quando a gente vai repassar, é outra coisa, porque você tem que saber fazer a pessoa comprar a sua ideia, né? E isso o político não tem, às vezes, alguém que está no gabinete dele, que é jovem também, que vai pegar aquilo e falar assim, olha, isso aqui realmente importa, isso aqui é uma dor, a população precisa disso, eu estou ouvindo. Às vezes aquela demanda vai ficar de canto ou não vai ser considerada com tanta prioridade. Você deu um exemplo aí de uma demanda que é real em Divinópolis. Quais outras demandas você considera que são urgentes e que nem sempre tem espaço e nem voz entre os representantes atuais? Claro, Divinópolis é uma cidade universitária e a gente sente e percebe isso. Ficou claro quando teve a pandemia e aquela parte do São José, né, para cima, os bairros ao entorno das universidades, o ENG, o FSJ, Cefet, ficaram vazios, né, a gente não tinha movimentação nenhuma, a gente percebeu o quanto que os universitários movimentam a nossa cidade, a economia dela, e que é uma cidade que não é pensada para a população jovem. Um exemplo claro disso é a tarifa zero, né, ou a possibilidade de meia tarifa. A juventude hoje em dia que trabalha fazendo estágio, né, que é a forma que tem de remunerar, um estágio para receber do município, R$552. E vai ter que estudar à noite também para poder fazer a faculdade dos sonhos, né, e está estagiando. O recurso utilizado para o Vale Transporte é muito alto e às vezes a gente pega pessoas, né, no caso das últimas reivindicações, dos estagiários que ficaram até 45 dias sem receber seu Vale Transporte. Então, se a gente tem uma cidade que tem essa política de acesso ao transporte, a pessoa tem o transporte gratuito, pelo menos o estudante, já é um efeito
no bolso, na qualidade de vida, né? Na questão de quando você vai escolher entre as cidades, né? Passou no vestibular, você tem oportunidade de escolher em qual cidade você vai cursar, te coloca Divinópolis num protagonismo, né? Como preferência. E, para além do Vale Transporte, a gente consegue pensar em várias outras coisas, né? Eu vejo dentro da universidade as demandas das pessoas, por exemplo, que têm filhos pequenos, né? São várias realidades e que querem continuar com os estudos, então a gente tem que discutir mais creches, principalmente ampliar o período integral. Então, são várias outras demandas que passam pela juventude, passam pelo ambiente acadêmico, passam para as pessoas que estão aqui em Divinópolis tentando conseguir um futuro maior. Principalmente também, Amanda, quando a gente discute primeiro emprego. É uma demanda que, às vezes, acredito que a maioria dos vereadores de Divinópolis não devem ter tanto conhecimento, não devem saber como que é na pele, mas que é gritante para a nossa juventude, se a gente quer pensar economicamente para o município, né? Se a gente quer garantir que a nossa juventude tenha oportunidade de ter emprego de qualidade, emprego que gira ao entorno da tecnologia, né, de oportunidades novas, isso precisa ser discutido. Vitor, essas são algumas pautas, por exemplo, né, que você citou a primeira aí, do transporte, são pautas que vêm sendo discutidas há muito tempo também. Outros, né, no caso, vereadores já apresentaram, debatido entre deputados também, e a gente vê que tem uma trava, algo que não deixa. Você acha que isso é falta de empenho mesmo? É falta dessa representatividade jovem lá para forçar? Ou é falta de uma articulação capaz de viabilizar? Porque quando a gente fala de propostas, a gente tem que pensar na viabilização dela. Você acompanhando, vendo do lado de fora e estando ao mesmo tempo, né, envolvido com a política, você vê um meio de viabilização dessas pautas? Claro, as dificuldades, elas são reais, né? A gente tem que ser bem sincero quanto a isso. Tanto que quando você vai trazer qualquer tema que é econômico, normalmente ele vai interessar uma parte da população e vai desinteressar a outra, né? E a gente percebe, principalmente aqui em Divinópolis, que tem uma movimentação da elite, de donos de determinadas empresas que não vai interessar para eles e que eles vão bater pesado. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é que tem que ter mobilização popular. Não pode ser uma ideia só do Vitor, não pode ser uma ideia só de um prefeito, de um vereador, não. Tem que ser algo coletivo, que vai ter força para poder sustentar. Outra coisa também que é fundamental é o diálogo, né? Eu sou muito grato que nas minhas construções políticas eu sempre prezo muito para o diálogo dentro das pessoas que estão, né, nas mesmas correntes que as minhas. Eu tenho hoje um diálogo muito bom com o governo federal, tenho um diálogo muito bom na Assembleia Legislativa, sendo assessor de uma deputada. Então, isso me dá hoje um diferencial a mais de conseguir pleitear coisas maiores para Divinópolis e que isso até me reforça quanto agente político, porque sendo jovem a todo momento tentando descredibilizar, né? O que esse menino está falando? Então, quando você consegue ir atrás de uma deputada, ir atrás de um ministro e conseguir trazer algo de retorno para a cidade, isso faz total diferença. Eu acho que sim, é possível a gente conseguir trabalhar sobre isso, mas não acho que vai ser fácil. É preciso ter diálogo, é preciso ter um esforço coletivo, é preciso que o prefeito entenda que isso é uma prioridade, que ele tenha um diálogo aberto com o governo federal, que pode ser o governo federal responsável a subsidiar algo, né? Mas para isso tem que ter diálogo, tem que sentar, tem que passar por cima dos seus interesses individuais e conseguir realmente pensar na população. Você me falou uma frase aí, né? Descredibilizar. E existe muito disso, né? Se você é jovem, te minorizam porque você é jovem demais. Se você é mulher, porque você é mulher. E se é mulher jovem, porque é jovem demais. Então, a gente sempre vivencia isso, principalmente na política. Como que você acha que pode ser feito, né? Para se posicionar mesmo, os jovens, no geral, conseguirem se posicionar, conseguirem essa maturidade para chegarem e mostrar, não, aqui, ó, nós estamos aqui, eu me interesso pela política, eu estou disposto, eu tenho conhecimento. Como que você acha que
que pode ser feito esse papel, e eu digo assim, você já está envolvido, né? Você teve ali a sua base, o seu interesse ainda mais jovem do que é hoje. Uhum. Mas tem muitos jovens que ainda não têm esse mesmo envolvimento, não têm esse mesmo interesse. Então, para eles, né, que às vezes ainda desacreditam na política, que falam, não, isso é muito chato, isso não é para mim não, a gente fala, não resolve nada. Então, como que você acha que pode incentivar e mobilizar esses jovens e até a ter esse posicionamento mais firme, mais seguro na política? Então, quando a gente fala do recorte da juventude na política, é importante ressaltar também que tem jovens que estão lá que não fazem parte desse movimento de nova política. Porque às vezes estão lá para poder perpetuar algo familiar, que o pai era deputado federal, senador, e aí vem e coloca o filho para poder assumir um posto. No meu caso é diferente, né? Eu não tenho familiares políticos, eu não tenho sobrenome, né? Fui descobrir recentemente que o meu tio já foi candidato a vereador em 88, se não me engano, aqui em Divinópolis, mas não foi eleito. Era uma candidatura mais jovem que a minha, eu acho que ele saiu candidato com 19 anos, ainda estudante secundarista. E para mim veio como uma gratidão muito grande, né? De saber que eu tenho isso dentro da minha família e que, de certa forma, hoje eu estou seguindo os meus caminhos, mesmo indiretamente. O que acontece? Quando a gente fala da juventude assumindo esse protagonismo dentro da política, né? E com pessoas tentando te invalidar, né? E eu ainda faço um recorte maior ainda, sendo LGBT, porque a primeira coisa que se coloca em choque, assim, quando discordam da minha opinião e às vezes não tem discurso suficiente ou dados suficientes para poder bater de frente, é colocado em xeque a minha sexualidade. E quando você assume esse protagonismo e vai para emitir suas opiniões políticas, você tem que estar muito seguro do que você vai falar. Né? Então, o meu conselho para essa juventude é isso, estude bastante. Nós temos várias escolas e movimentos de formação política. Eu fiz no início, né, quando eu comecei a me interessar, a Politize, que foi um divisor de águas. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer cursos e formações de internas dentro do meu partido, pela Fundação Perseu Abramo, e eu acho que esse é o principal diferencial, quando você mostra que você entende daquilo, que você está disposto a se interessar, que você realmente se importa e que você não está caindo de paraquedas no assunto, é o que mostra que aquelas pessoas vão ter que pensar 2 vezes antes de colocar sua reputação em xeque. Isso é muito importante, né, Vitor? Igual você falou, né? Além de jovem, também tem a sua sexualidade, que infelizmente a gente ainda vive, né, num país, acho que numa sociedade em geral, não só no Brasil, também muito preconceituoso, né? E que tenta inviabilizar, te diminuir, né? Ainda há esse desafio grande aí para a gente vencer. E ao mesmo tempo que você traz essas pautas da juventude, você também traz essas pautas LGBTQI? Claro, e foi uma das primeiras, né, que eu me interessei, justamente pela situação que eu estava, né, dentro da minha casa. A minha reação sempre foi bater mais de frente, assim, tipo, quanto mais oprimida eu era, mais, pro outro lado, mais militante eu me tornava. Então, hoje eu estou dentro da organização da Parada de Divinópolis, entendo que mesmo hoje eu tenho uma boa relação com os meus pais, a minha história, o que eu passei tem que ser levado em conta, porque eu sei que outras pessoas passam o mesmo, né, podem se identificar. Isso faz toda a diferença, né? Eu assumi também e foi intencionalmente a secretaria LGBT do Partido dos Trabalhadores em Divinópolis, porque eu via que isso dentro do partido aqui no âmbito municipal não era debatido, então eu vim já com essa intenção de puxar esse debate, né? E tem tido um bom resultado. Vitor, a gente vai conversando assim e a gente até falava aqui nos bastidores, né? O seu envolvimento político e social, ele não é de hoje, né? A gente vem acompanhando aí e ao mesmo tempo está na educação, tem as pautas LGBTQIA+, e também tem outras várias que são os problemas da cidade,
né? Essa semana, se eu não me engano, você esteve na rua Ibituruna e colocou uma placa lá para avisar que é uma área de alagamento. A gente também tem aí os casos dos agentes, das endemias. Dos endemias. Então, assim, são várias pautas em vários setores. Isso mostra a diversificação das suas pautas e da atuação social, né, da sua representatividade jovem que você tem feito, né, lembrando que você não ocupa nenhum cargo público a não ser o de assessor da deputada Macaé Evaristo. Então, essa diversificação, isso aí também é uma qualidade sua? Olha, não foi intencional, sabe, Amanda? Isso se deu por conta das altas demandas que tem na cidade. Não dou conta de fechar os olhos para algo que está causando problema para determinada população, sabe? Então, quando começou eu comecei a puxar esses assuntos, né? Levantar, às vezes, um problema na cidade. Hoje eu nem sei falar qual foi o primeiro. Mas as pessoas vão te procurando. Então, o meu direct no Instagram chega mensagem de todos os lugares. No ano passado, quando eu assumi meu cargo com a deputada estadual Macaé, eu visitei todas as unidades escolares do município, todas as unidades escolares do estado, todos os postos de saúde. Eu fui fazendo um trabalho de reconhecimento. Então, eu visitei CRAS, CREAS, Instituição de Longa Permanência, onde tinha porta aberta eu estava entrando, sabe? O pessoal até comentava comigo que eu estava inventando bairro em Divinópolis. Mas isso foi fundamental para hoje eu saber o que é de problema naquela comunidade. Se a pessoa chega para conversar comigo, me cumprimenta, eu vou perguntar onde que ela mora. Eu sei qual que é o equipamento público que vai atender aquela pessoa. Então, se ela reclama de algo relacionado ao atendimento na unidade básica de saúde dela, eu sei quem que atende, eu sei quem que está lá na direção, eu consigo mandar uma mensagem para entender melhor a situação. E, a primeiro momento, eu sempre tento resolver das formas, assim, que eu considero que são o mais puro da política, através de ofício, né, com pedido, só que, às vezes, a prefeitura não atende. Né? E aí, quando é nesses momentos extremos, como no caso da Rua Ibituruna, que é uma coisa que já está há anos, né, com problemas e que não tem previsão de ser solucionado, mesmo considerando, né, que eu encontrei o fundo do saneamento básico com dinheiro para poder fazer a obra e mesmo assim ainda não tem essa previsão, a gente tem que ir para os meios que a prefeitura utiliza tão bem, né, que é de fazer vídeo, de fazer barulho, né? E nesses momentos eu mostro que também sou competitivo, que também consigo fazer isso viralizar, chegar em quem precisa, incomodar quem incomoda direto e na maioria das vezes tem sido assertivo, tem funcionado. Usando a mesma arma. Exatamente, tem que saber jogar, ué. A crítica da esquerda, na maioria das vezes, a esquerda não sabe fazer comunicação. Mas a gente não pode ficar só na crítica, né? Você tem que fazer também. É claro que tem coisas que eu não me presto o papel. Por exemplo, fake news, pra mim, não aceito. E eu falo isso direto pros meus seguidores. Se algum dia ver eu compartilhando qualquer coisa errada, eu não tenho problema em vir a público e pedir desculpas e falar, olha, eu não sabia, né? Não foi intencional. Mas a política de mostrar problema, de tentar resolver o problema da população, de publicizar isso, a gente tem que fazer, porque o Alto da Paraná só está funcionando com vídeo. Se não tem um TikTok, se não tem algo incomodando, eles não resolvem. Aí vai resolver só a demanda de quem da base do prefeito. Isso é inadmissível, né? Porque todo mundo é agente político, não deveria precisar de ser um vereador para conseguir uma operação tapa-buracos ou a denúncia de um lote, né? E eu sou muito grato porque eu percebo que, na maioria das vezes, eu sou mais atendido do que muitos, porque se não me atenderem, vai ter vídeo. E aí eles preferem atender, entende? Como que você tem visto essa atuação, né? Daí deu pra gente sentir, mas a atuação desse governo? Acho importante dividir o prefeito do secretariado, sabe? Eu não acho que o Gleidson seja uma pessoa mal intencionada. Não acho que ele seja uma pessoa que faz por mal, sabe? Mas acho que quando a gente escolhe um representante que às vezes não tem a capacidade técnica, sabe?
preparo mesmo para a função que tem, a gente perde muito até essa pessoa aprender no cargo. E é um erro que eu vejo que a gente comete muito com muitos políticos. A gente dá muita oportunidade para pessoas aprenderem o que é a função de um executivo, de um legislador, quando já estão dentro do cargo. E isso faz com que a população, que a cidade perca muito com isso, sabe? Hoje eu percebo que a prefeitura tem essa movimentação por parte do secretariado, que às vezes tem secretários que são muito bons na pasta, que tomam conta, mas às vezes não tem tanta liberdade para tomar as decisões, né? E isso prejudica diretamente a população que precisa do serviço, né? E a gente pega um grande exemplo, que é a saúde de Divinópolis, né? Eu tenho, sempre que posso, eu acompanho as reuniões do Conselho Municipal de Saúde. E a gente vê que a população reclama de coisas e as filas de cirurgia estão enormes e o tempo de espera na UPA está cada vez maior, né? E isso é problema de um gestor que passou, né, anterior, e que agora, pelo menos com o que eu tenho conversado com a população, com conselheiros, a expectativa é que seja de melhoras. Mas por que a gente teve que esperar tanto tempo, né, com tanta gente sofrendo, com tantas reclamações, para isso virar uma bola de neve, para só depois conseguir resolver, né? Isso é muito pesado. Você acha que um pouco esse jeito de fazer política, né, a política das redes sociais, eu acho importante lembrar, né, que a gente tem uma parcela da população que não acompanha rede social. Se a gente pegar uma população mais periférica, a população da zona rural, nem sempre o contato direto entre o poder público, o representante, é por meio de redes sociais, é por meio do Instagram, por meio do TikTok, né? Vamos dizer assim, muito um WhatsApp, mas sem ver muito aí a questão de vídeos e tudo mais. Você acha que isso, de certa forma, cansa um pouco e às vezes desanima até os jovens mesmo de querer envolver na política pelo caminho que ela tem tomado? Com certeza. E a gente está vendo que está uma política cada vez mais bélica, né? Quando a gente fala dessa população que não tem acesso da rede social, quando a prefeitura tem um gestor sério, competente, com uma visão macro, que para além do próprio umbigo, você tem outros apoios, né? Você pode procurar rádio, você pode procurar veículos de imprensa que vão saber chegar informação nessas pessoas. A gente viu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, o quanto que a informação ágil, precisa, né? Ela é importante, né? Agora, por exemplo, em campanha de conscientização, não dá para poder acreditar que a gente vai conseguir fazer uma campanha bonita, eficiente para a gripe, apostando só na rede oficial da prefeitura ou apostando só na rede oficial do prefeito. Não chega, né? A gente tem uma panela e que para além daquela bolha não passa, né? Então a gente tem que saber contar com o apoio da mídia, da rádio, né? Dos portais. E isso isso impacta diretamente a vida das pessoas, né? Agora, quando a gente pensa na comunicação para além da esquerda e da direita, né? Que a gente vive uma posição política agora de guerra de narrativas. Acho, né? que isso também já não cansou muito, não, Vitor? Cansa até para quem faz, porque quando você fica preocupado em gravar um vídeo e no seu vídeo pode dar uma fala, uma frase que às vezes vão distorcer, isso é perigoso, sabe? E isso faz com que cada vez as pessoas fiquem menos desinteressadas. Já mostrou para nós, né, no nosso contexto municipal, que isso coloca a vida de pessoas em xeque, né? Isso é muito perigoso. E você vê pessoas mal intencionadas utilizando, né, de situações tão frágeis, tão delicadas, para poder pensar só em seguidor, em número, ou às vezes fazer sua narrativa acima daquilo, sabe? Vitor, a gente já está chegando aí ao final e eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para os jovens, para incentivar mesmo a participação, o envolvimento deles na política, principalmente nessas eleições que vem agora. Eu acredito, né, que vai ser fundamental a participação
jovem, até nas escolhas, na representatividade da Câmara, na representatividade do Executivo. Qual mensagem você deixa para eles? O que eu quero deixar de mensagem, né, para a nossa juventude, primeiro momento, quem está com 16 anos, que já pode tirar seu título, procure o cartório eleitoral até o dia 8 de maio. O cartório fica na rua Pernambuco, número 299, né? E tire seu título, porque o prazo para isso, né, está chegando. Mas, para além disso, se interesse por política, procure saber, né, mesmo que seja um mínimo. Quando chegar lá na frente, a gente tiver que escolher o executivo, procure saber do plano de governo, porque isso vai impactar a sua vida para os próximos 4 anos. Veja se aquela pessoa que está se candidatando, né, que você pretende colocar seu voto, tem algo planejado para você, para o seu perfil, né, porque depois, quando não tem isso previsto no plano de governo, não tem nem como a gente cobrar muita coisa. E olha que mesmo com o plano de governo, nem sempre sai, exatamente. Mas pelo menos quando a pessoa dá a palavra dela, você tem que dar onde colocar em xeque, né, e questionar. Quero falar para a juventude que é difícil, às vezes, se acreditar numa política que não te representa, que você não vê que está impactando diretamente a sua vida, né? É difícil você querer dedicar uma parte, né, do seu tempo para entender de um assunto que, às vezes, na prática, pouco chega até você, né? Mas que a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que fazer esse movimento inverso, né? De ir atrás, de dedicar, de se posicionar, porque é só assim que as mudanças vêm, né? Você falando aí, numa entrevista que eu fiz há uns 2 anos, eu conversando, ela era até candidata a deputada, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito. E ela me falou algo que realmente me marcou, que é você escolher o seu representante que realmente te represente as pautas, porque muitas vezes a gente também vê vamos colocar, alguns candidatos usurpando de algumas pautas que não cabem a eles, né? Vou dar um exemplo, ela é LGBTQIA+, e ela disse, tem pessoas que estão usurpando da pauta sem saber e conhecer a nossa realidade, porque nós conhecemos a nossa realidade, nós conhecemos a nossa demanda. As outras pessoas sabem o que a gente fala, mas não vivenciam, né, na prática o que a gente vivencia. Então, acho que a representatividade é isso. A gente ver no outro, né, nos identificar no outro, né, no nosso representante. Aquele ali realmente carrega as pautas que eu busco, né, as minhas demandas, aquilo que eu acho que deve melhorar. Com certeza. O que a gente mais tem hoje em dia é político que quer falar sobre algo que não sabe, que não vivenciou. Até vi essa semana que saiu uma notícia que o nosso governador, né, o Romeu Zema, foi numa escola pública falar com os alunos que eles tinham que trabalhar de graça, porque o capital profissional ele era mais importante que qualquer coisa. A gente está falando de um governador que vem de uma família rica, que hoje é o maior varejista mineiro, né, que aumentou o próprio salário em 300% e que vai numa escola da rede pública palestrar para os alunos, falar sobre trabalhar de graça, mas ele não conhece a realidade daqueles alunos, que a maioria está querendo trabalhar para poder ajudar dentro de casa, né, para poder comprar um tênis novo. E isso, quando a gente pega para a política, isso é muito sério. No ano eleitoral, a gente vê, todo mundo vira tudo, né, cada um troca um boné, uma camisa e já entra num grupo diferente. Eu sou muito sincero com as minhas pautas, né, com tudo que eu carrego. Tem pautas que eu vejo que às vezes não são aquelas que eu mais me identifico. Eu posso me solidarizar, eu posso me ajudar a pessoa, encaminhar, né? Mas sou sempre muito sincero com aquilo que eu assumo, com os compromissos que eu faço, né? Que são mais voltados para a área da educação, da luta dos trabalhadores, né? Em questão da diversidade e inclusão. O que passa para além, eu posso discutir, claro, eu sou cidadão, né? Eu tenho direito de discutir, eu vivencio muitas coisas aqui na cidade, mas tem algumas pautas específicas que eu acho que é muito mais sincero você chegar para a pessoa e falar para ela, olha, essa pessoa vai conseguir te acompanhar muito mais, porque ela domina mais o assunto, ela acompanha mais, né? Eu não sou a pessoa técnica para isso, do que você tentar
ludibriar as pessoas, né? Ou se passar por aquilo que você não é. Você falando de educação, caminhando para o final, mas aí vai surgindo, Sim. puxa a gente teve 2 fatos, né, na semana passada em Divinópolis, que teve uma repercussão aí no estado inteiro. Uma envolvendo uma professora que foi agredida por um aluno, né, até com diagnóstico de TDAH, e a gente teve um professor também que chamou alguns alunos de macaco. Você acha que também cabe aí uma atuação e como que você vê, né, hoje a educação no Brasil? Porque a gente fala de inclusão e ao mesmo tempo a gente vê que as escolas não estão preparadas para essa inclusão. O que você acha que pode ser feito e melhorado para trabalhar essa inclusão de forma saudável, tanto para o aluno quanto para o professor? Olha, eu estou acompanhando muito esses 2 casos, eu acompanhei também pelo Conselho Municipal de Educação, e sempre que tomo ciência, né, de algo, ou pela mídia, ou às vezes por próprias denúncias, eu sempre colho depoimento, né, já fiz isso, inclusive, nos comentários do Portal Gerais. Se eu vejo que tem alguma mãe reclamando, queixando de alguma coisa, eu vou lá, chamo aquela mãe, faço acolhimento e encaminho para o Conselho poder apurar, né. Isso sem tomar nenhum tipo de valor, de colocar impressões minhas, né? O trabalho mesmo de acolhimento e de pedir apuração, isso eu sempre faço. Eu acho que quando a gente envolve a educação, que é um assunto tão sério, nada que vier de solução rápida, simples, sem discussão, não vai funcionar, sabe? Hoje a educação do Brasil, realmente, quando a gente pega o recorte de questão de inclusão, o problema é no Brasil todo, né? Em Divinópolis a gente tem um problema enorme, que precisa ser debatido em audiência pública, precisa ser debatido dentro do Conselho Municipal de Educação, precisa ser debatido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência de Ensino, né? Isso tudo tem que ser com muito debate, com profissionais da área, mostrando e apontando. Hoje em Divinópolis, por exemplo, quando a gente pega a questão da inclusão, a gente esbarra em coisas que é, por exemplo, o PCCS do município, né, que acaba limitando a atuação do poder público na resolução desses problemas e que muitas das vezes, quando isso é discutido superficialmente, não é levado em conta, né? Só quem é técnico mesmo que vai te contar sobre isso. E quando a gente fala de serviço público, Amanda, a gente encontra várias barreiras e vários obstáculos, que depende de quem vai fazer essa discussão, se vai contar para a pessoa que está ouvindo isso ou não, se vai dar uma maquiada, se vai esconder ou não. Eu tento fazer isso da forma mais consciente possível, sabe? Mostrando para as pessoas se tem um limitador, que isso é real, que isso existe, que as coisas não são feitas, né, de forma mágica, mas que se tiver uma possibilidade, mesmo que seja mínima, de fazer mudança, a gente tem que fazer, né? A educação, ela é muito delicada, a gente não está tendo uma inclusão de verdade, a gente está vendo que a escola está sendo um espaço para você colocar as crianças, né, e não preocupar com a aprendizagem delas, né, com os índices de educação e índices humanos mesmo, né, de aprendizado. Às vezes a criança não vai conseguir sair dali com os melhores índices escolares, mas ela vai ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento, né, na relação que para a mãe aquilo é a melhor coisa possível, né? Não tem preço no mundo que paga. Então a gente tem que ter um olhar que seja menos focado para o dinheiro, para o capital em si, né? Para os resultados e mais focado no aprendizado individual de cada criança, algo personalizado mesmo. E acredito que, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, nós estamos trabalhando para melhorar. Vitor, tem alguma pauta que a gente não abordou que você acha que é interessante falar? Não, para mim tá ótimo. Eu acho que a gente falou até muita coisa, né? Passamos por várias pautas. Te agradecer quem nos acompanhou pelo Instagram e agradecer também quem vai nos acompanhar pelo YouTube e pelas demais redes sociais do Portal Gerais. Na semana que vem, a gente tem mais um episódio do Ponto de Vista, o podcast do Portal Gerais, e eu espero vocês.